No capítulo 10 de Zacarias, convoca o povo a buscar a providência de chuva no Senhor, abandonando os falsos adivinhos e ídolos que os fizeram vagar sem pastor. Deus declara sua ira contra os maus líderes e promete fortalecer a casa de Judá e a de José, transformando seu povo em valentes guerreiros. O Senhor promete reunir os dispersos de todas as nações, conduzindo-os de volta em um novo êxodo onde os obstáculos serão superados e a soberba dos inimigos será humilhada. A força do povo residirá em caminhar no nome do Senhor. Vamos à leitura. Zacarias capítulo 10. Pedi chuvas ao Senhor para o tempo das águas tardias. O Senhor faz brilhar o relâmpago, proporciona chuva para todos e ao homem a vegetação do campo. Os terafins deram falsos oráculos, os adivinhos só tiveram visões mentirosas. Contam sonhos vãos e suas consolações são inúteis. Por isso o povo desgarrou-se como um rebanho e se pôs a vagar por falta de pastor. Minha cólera inflama-se contra os pastores. Meu castigo vai cair sobre os bodes. O Senhor dos Exércitos visita o seu rebanho, a casa de Judá, e a constitui seu cavalo de honra. Dela há de provir a pedra angular, dela o mastro da tenda, dela o arco de guerra, dela todos os chefes. Todos se portarão como valentes guerreiros, que espezinham no combate a lama dos caminhos. Eles batalharão porque o Senhor está com eles, e serão confundidos os que vêm montados a cavalo. Tornarei poderosa a casa de Judá, darei a vitória à casa de José. Eu os restabelecerei, porque me compadeci de sua sorte, e eles serão como se eu não os houvesse jamais rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, eu os ouvirei. Efraim será como um herói, seu coração se alegrará, fortalecido pelo vinho. Seus filhos verão tudo isso e se alegrarão, e seu coração exultará de júbilo no Senhor. Vou assobiar e reuni-los, porque os resgatei. Serão tão numerosos como eram outrora. Eu os semeei por entre os povos, mas eles de longe se recordarão de mim. Instruirão seus filhos e tornarão a voltar. Eu os reconduzirei da terra do Egito. Eu os retirarei da Assíria e os levarei para a terra de Galaade e do Líbano, e ali não haverá lugar bastante para eles. Atravessarão o mar do Egito e o Senhor ferirá as ondas do mar. O leito do Nilo será descoberto. A soberba da Assíria será humilhada e o cetro do Egito será roubado. O poder de Israel crescerá graças ao Senhor, e eles andarão no seu nome, oráculo do Senhor. O capítulo 11 de Zacarias narra a queda dos poderosos, simbolizada pela destruição dos cedros do Líbano. O profeta assume o papel de pastor para ovelhas exploradas, usando 2 cajados, benevolência e união, devido à mútua rejeição entre pastor e rebanho. Os cajados são quebrados, simbolizando o fim da proteção divina e da unidade nacional. O pastor recebe um salário de 30 moedas de prata, que é lançado no tesouro do templo. O texto encerra alertando sobre a vinda de um mau pastor, que destruirá o rebanho, mas que sofrerá o juízo de Deus. Zacarias capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas, e o fogo devore os teus cedros. Geme, cipreste, porque o cedro caiu. As mais belas árvores foram abatidas. Gemei, carvalhos de Baçã, porque foi dizimada a floresta impenetrável. Ouve-se o pranto dos pastores, porque foram arruinados os seus pastos, o seu orgulho. Ouve-se o rugir dos leãozinhos, porque foram devastadas as florestas do Jordão. Eis o que diz o Senhor meu Deus: apacenta estas ovelhas destinadas ao matadouro, que são compradas e degoladas impunemente, cujos vendedores dizem: bendito seja o Senhor. Eis que estou rico, sem que nenhum pastor tenha compaixão delas. Por minha vez, não pouparei mais os habitantes desta terra, oráculo do Senhor. Entregarei os homens uns aos outros, e nas mãos de seu rei devastarão o país, e não livrarei ninguém de sua mão. Pus-me então a apacentar as ovelhas destinadas ao matadouro, as mais miseráveis do rebanho. Escolhi 2 cajados, as quais chamei respectivamente Benevolência e União, e comecei a apacentar o rebanho. Despedi os 3 pastores desde o primeiro mês. Eu estava cansado deles e eles estavam desgostados de mim. Eu declarei: não quero mais saber do ofício de pastor. Pereça o que perecer,
Morra o que morrer. Os que restarem, que se devorem uns aos outros. Tomando então benevolência, meu cajado quebrei-o, rompendo assim o pacto concluído com todos os povos. Ele foi quebrado naquele dia, e os mercadores de animais que me observavam perceberam que aquilo indicava um oráculo do Senhor. Eu disse-lhes: dai-me o meu salário, se o julgais bem, ou então retende-o. Eles pagaram-me apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. O Senhor disse-me: lança esse dinheiro no tesouro, esta bela soma na qual estimar os teus serviços. Tomei as 30 moedas de prata e lancei-as no tesouro da casa do Senhor. Depois tomei o meu cajado, união, e quebrei-o, rompendo assim o pacto de fraternidade entre Judá e Israel. O Senhor disse-me: aparelha-te agora como um mau pastor. Estou pronto a suscitar nesta terra um pastor que não terá cuidado das ovelhas que perecem, não buscará as que se desgarram, não curará as que for ferida, nem alimentará a sã, mas comerá a carne das melhores e lhes arrancará as unhas. Ai do mau pastor, que abandona o seu rebanho, que a espada fira o seu braço e o seu olho direito, que seque seu braço e seja coberto de trevas o seu olho direito. No capítulo 18 de Apocalipse, descreve o julgamento e a queda da grande Babilônia, anunciada por um anjo glorioso. Deus ordena que o seu povo saia da cidade para não partilhar de seus pecados e castigos. O texto narra o luto desesperado dos reis, mercadores e navegantes que se enriqueceram com o luxo da cidade e agora veem sua riqueza devastada em um só momento. Em contraste, o céu e os santos são convidados a exultar, pois Deus executou o juízo contra o sistema que derramou o sangue dos profetas. A destruição é simbolizada por uma pedra de mó lançada ao mar, indicando o desaparecimento total e eterno da cidade. Apocalipse capítulo 18. Depois disso, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em alta voz, dizendo: caiu Babilônia grande, tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Ouvi outra voz do céu que dizia: meu povo, sai de seu meio para que não participe de seus pecados e não tenhas parte nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Faze com ela o que fez contigo, e retribuiu-lhe o dobro de seus malefícios. Na taça que ela deu de beber, dá-lhe o dobro. Na mesma proporção em que fez ostentação de luxo, dá-lhe em tormentos e prantos, pois ela disse no seu coração: estou no trono como rainha, e não viúva, e nunca conhecerei o luto. Por isso, num só dia virão sobre ela as pragas, morte, pranto, fome. Ela será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a condenou. Hão de chorar e lamentar-se por sua causa os reis da terra, que com ela se contaminaram e pecaram, quando avistarem a fumaça do seu incêndio. Parados ao longe, de medo de seus tormentos, eles dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, cidade poderosa. Bastou um momento para a tua execução. Também os negociantes da terra choram e se lamentam a seu respeito, porque já não há ninguém que lhes compre os carregamentos. Carregamentos de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, bem como de toda espécie de madeira odorífera, objetos de marfim e madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore, de cinamomo e essência, de aromas, mirra e incenso, de vinho e óleo, de farinha e trigo, de animais de carga, ovelhas, cavalos e carros, escravos e outros homens. Eis que o bom tempo de tuas paixões animalescas se escoou. Toda a magnificência e todo o brilho se apagaram e jamais serão reencontrados. Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram pararão ao longe, de medo de seus tormentos, e hão de chorar e lamentar-se, dizendo: ai, ai da grande cidade, que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento, toda essa riqueza foi devastada. Todos os pilotos e todos os navegantes, os marinheiros e todos que trabalham no mar paravam ao longe e exclamavam, ao ver a fumaça do incêndio:
Que havia de comparável a essa grande cidade? E lançavam pó sobre as cabeças, chorando e lamentando-se com estas palavras: Ai, ai da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Bastou um momento para ser arrasada. Exulta sobre ela, ó céu, e também vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Então o anjo poderoso tomou uma pedra do tamanho de uma grande mó de moinho e lançou-a no mar, dizendo: Com tal ímpeto será precipitada a Babilônia, a grande cidade, e jamais será encontrada. Já não se ouvirá mais em ti o som dos citaristas, dos cantores, dos tocadores de flauta, de trombetas. Nem se encontrará em ti artífice algum de qualquer espécie. Não se ouvirá mais em ti o ruído do moinho. Não brilhará mais em ti a luz de lâmpada. Não se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa, porque teus mercadores eram senhores do mundo, e de todas as nações foram seduzidas por teus malefícios. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. O resumo do Salmo 146 convida ao louvor a Deus, que é bom e amável. Ele exalta o Senhor como aquele que reconstrói Jerusalém e cura os corações feridos. O texto destaca a grandeza divina ao afirmar que Deus nomeia as estrelas e possui sabedoria infinita. O Senhor é apresentado como o provedor da natureza, que sustenta os animais e faz a relva crescer. Por fim, o Salmo declara que Deus não se agrada da força física, mas sim daqueles que o temem e confiam na sua misericórdia. Salmo 146. Louvai o Senhor porque Ele é bom, cantai ao nosso Deus porque Ele é amável e o louvor lhe convém. O Senhor reconstrói Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele cura os que têm o coração ferido e cuida-lhes das chagas. É Ele que fixa o número das estrelas e designa cada uma por seu nome. Grande é o Senhor nosso e poderosa é a sua força. Sua sabedoria não tem limite. O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor um cântico de gratidão. Cantai ao nosso Deus com a harpa. A Ele que cobre os céus de nuvens, que faz cair a chuva à terra. A Ele que faz crescer a relva nas montanhas e germinar plantas úteis para o homem, que dá sustento aos rebanhos, aos filhotes dos corvos que por Ele clamam. Não é o vigor do cavalo que lhe agrada, nem ele se compraz dos charretes do corredor. Agrada ao Senhor somente os que o temem e confiam em sua misericórdia. Nesse trecho do capítulo 50 de Eclesiástico, inicia louvando o sumo sacerdote Simão, filho de Onias, por seus esforços em fortificar o templo e proteger o povo. O autor usa imagens magníficas para descrever sua dignidade, comparando ao sol, à lua, ao arco-íris e às flores primaveris. Simão é visto como um vaso de ouro e uma oliveira vigorosa, resplandecendo no templo de Deus, quando se revestia de seus ornatos sagrados, trazendo glória e esperança para toda a nação. Eclesiástico capítulo 50, dos versículos 1 ao 11. Simão, filho de Onias, sumo sacerdote, foi quem durante a sua vida sustentou a casa do Senhor e durante os seus dias fortificou o templo. Por ele foi fundado o alto edifício do templo, o edifício duplo e as altas muralhas. Em seus dias, a água jorrou dos reservatórios, que se encheram extraordinariamente como um mar de bronze. Ele cuidou do seu povo, libertou da perdição. Foi bastante poderoso para aumentar a cidade. Conquistou glória em suas relações com a nação e alargou a entrada do templo e do átrio. Como a estrela d'alva brilha no meio das nuvens, como brilha a lua nos dias de lua cheia, como brilha o sol radioso, assim resplandeceu ele no templo de Deus. Ele era como o arco-íris, fulgurando nas nuvens luminosas, como a flor da roseira em dia de primavera, como os lírios à beira de uma corrente de água e como o incenso que exala seu perfume nos dias de verão, como o fogo que lança centelhas, como o incenso que se queima no fogo, como um vaso de ouro maciço adornado de pedrarias, como uma oliveira cujos rebentos crescem, e como um cipreste que se ergue para o alto. Assim aparecia ele quando se cobria com o manto de aparato e revestia os ornatos de sua dignidade.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.